Salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre números decimais na reta numérica, tá? Então vamos começar aqui. Quando eu vou pensar no número decimal, como vocês já puderam ver nos vídeos anteriores, o número decimal ele vai representar uma parte de alguma coisa, né? Então, se a gente for associar inicialmente com dinheiro, né, que é o mais básico de eu pensar, entre R$ 2 e R$ 3, você tem aqui alguns números entre esses valores, né? Que nós temos aqui os valores de R$ 2 e R$ 3. É claro que do R$ 2 não vai pular direto para o 3, né? A gente tem alguns pedacinhos ali entre R$ 2 e R$ 3. Então, se a gente for pensar nesses pedaços, a gente poderia ter como exemplo aqui o R$ 2,10. Também é um número decimal que está entre aí 2 e 3. A gente pode pensar também no R$ 2,99, que também é um número decimal que está entre R$ 2 e R$ 3. E eu vou representar aqui de uma maneira que é o seguinte: será que isso daqui existe? R$ 2,3, né? A gente não representa esse tipo de informação, mas se a gente acrescentar um zero aqui na frente, não vai alterar o valor desse dinheiro, que é R$ 2,30, tá? Então, o número decimal, ele pode ter tanto duas casas decimais, quando a gente está no sistema monetário, falando de dinheiro, como ele pode ter mais de uma casa decimal, ou às vezes uma casa decimal só. Como vocês viram no último vídeo, falava lá sobre décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, ou seja, tem várias casas depois da vírgula, né? Mas nós sempre vamos associar aqui com dinheiro, a gente já está acostumado com duas casas, mas não necessariamente só exista números com duas casas decimais. Então, esse R$ 2,10, eu poderia escrevê-lo em forma de número decimal como 2,1. 2,1. Assim como o 2,99, 2,1. O 2,99 não tem como eu eliminar esse 9 aqui, como se ele não tivesse importância, né? Até porque se eu colocar 2,9, isso daqui são R$ 2,90. O que eu fiz com esses 9 centavos aqui? Então a gente não pode tirar casas, mas quando tem alguns casos que eu vou poder tirar as minhas casas, que são essas que terminam em zero. Então, R$ 2,30 também é um número decimal, 2,3. É a mesma associação que a gente faz, tá? Só que aqui eu dei ideia do sistema monetário, né, para a gente entender que existe esse tipo de número, tá bom? E o que isso tem a ver, tio Cairo? Bem, imagina que então eu quero representar isso numa reta numérica. Então, inicialmente, o que a gente pode pensar como reta numérica? A gente vai pensar que é uma reta numerada do zero ao infinito. Nossa, tio Caio, mas existe uma reta numerada do zero ao infinito? Existe só no mundo platônico, né? Existe só no mundo das ideias. Que viagem é essa, velho? Não tem como, nada. A gente tem como representar na natureza alguma coisa que seja infinita, né? Mas existe lá na nossa cabeça, né? Quando a gente pensa alguma coisa infinito, a gente pensa alguma coisa que não acaba, né? Mas falar assim, ó, dar um exemplo para mim da natureza e não acaba, sei lá, eu não consigo pensar. Tudo bem? A gente não tem esse exemplo, por isso que eu fiz essa comparação. Então, a reta numérica, você imagina que a gente pode associar aqui pelo instrumento de medir que a gente utiliza na escola, que a gente mais conhece, que é a régua. A régua, ela dá a ideia para mim de uma reta, até porque nós temos aqui números que são representados naquela reta, no caso da régua, né? E por convenção aí a gente observa que a maioria dessas réguas, elas são dadas em centímetros, né? Então 0, 1 centímetro. Aqui vai uma primeira dica.
Eu já vi muito aluno aí, for medir alguma coisa, começa do 1. Na verdade, não se começa do 1, tá? Começa do 0. Então, vai do 0 ao 1, tem 1 centímetro, tá bom? E vocês já repararam que entre o 0 e o 1, que são os números naturais que a gente conhece, né? Todos os números que dá para a gente contar, existem ali uns tracinhos, e esses tracinhos são exatamente o que a gente chama de milímetros, no caso da régua, né? E esses milímetros podem ser considerados como os números decimais, tá bom? Então, se a gente pegar aqui entre o 0 e o 1, a gente consegue determinar aqui quais são os meus pedacinhos que a gente tem. Então, a primeira ideia que eu vou pensar a respeito a isso é se o número tiver somente a casa do décimo, que é uma casa depois da vírgula. Quando eu pego a casa do décimo, significa que eu estou pegando um inteiro e dividindo em 10 partes. É muito interessante a gente observar isso. Daqui a pouco eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá? Então, se eu pegar um inteiro e dividir em 10 partes, eu vou ter um décimo daquele pedaço, tá? Daquele inteiro que eu estou falando, no caso do 1. Então, nesse aqui, eu posso colocar aqui, né? Deixa eu ver se eu vou dar conta de fazer. Aqui, 10 tracinhos, né? Então, aqui são 4 e aqui mais 4. Aí, mais ou menos assim que a gente encontra lá. A metade de 0 e 1, a gente sempre vai associar com dinheiro, até porque nós estamos falando de um assunto aqui do sexto ano, né? Então a gente vai considerar sempre valores positivos, do zero ao infinito. Então, se eu pensar em grana, né? Porque fica fácil, se eu vou pensar só números naturais, que são inteiros positivos, eu penso em dinheiro, tá tudo certo. Porque eu sou rica! Então, a gente tem aqui entre 0 e R$ 1, a gente tem os 50 centavos. Então, eu posso dizer que nesta posição aqui, eu teria os 50 centavos, que é entre 0 e R$ 1. Como esse zero não é necessário colocar, então o 0,5 fica nesta posição aqui, certo? Então, ele fica na metade entre o 0 e o 1. Da mesma forma que se eu pedir para vocês representarem um 3,7, exemplo, onde é que eu vou representar ele? Então eu tenho que pensar no vídeo anterior, pensar na composição do número. Aqui ele é formado por 3 inteiros. 3 inteiros, que é o nome dele bonitinho, né? Mais 7 décimos. Então, eu posso pegar 3 inteiros, vamos colocar do 0 até o 3. Eu já tenho 3 inteiros. E eu preciso de 7 décimos. Aonde que eu vou achar 7 décimos? Eu posso pegar uma unidade, que é do 0 até o 1, dividir em 10 pedaços. Por isso que é chamado de décimos, né? Olha essa fração. A gente lê ela como 1 décimo. Então, se você pegar um inteiro, que é do 0 até o 1, e dividir em 10 partinhas, você vai ter o resultado como 1 décimo. Pode ver que aqui é assim que a gente escreve, ó. 1 décimo, 0,1. Então, aonde são 7 décimos? São 7 pedacinhos desse aqui. Então, se eu dividir aqui em 10 partes, eu vou pegar 7 pedaços. Então, aqui, ó, deixa eu fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos vai até aqui. É este comprimento aqui, ó, que vai até 7 décimos. Então, se eu pegar este comprimento e levar aqui para depois do 3 que eu tenho, eu vou ter aqui exatamente aonde é o 3,7. Então, se o 7 deu aqui, né? 5, 6, 7 deu aqui. Aqui seria o lugar do 3,7. Se não quiser fazer essa trabalheira toda, é só a gente pegar, já que eu peguei do 0 até o 1, que representa um inteiro, dividir em 10 partes, eu posso pegar também do 3 até o 4 e dividir em 10 partes, né? Que de 3 para 4 tem uma unidade. Então aqui se eu dividir ao meio, finge que o desenho está certo, e aqui dividir em 4 pedacinhos aqui, para dar 5, e aqui mais 4.
Pronto. Então, aqui eu tenho 3,1, 3, 4, 5, que é aqui na metade, 3,6, 3,7, olha lá. Tá? Então, eu posso pensar aí na composição, na decomposição do número, que também me auxilia. Tá? Então, é bem simples. Olha primeiramente aonde está o número que representa a parte inteira. Vou colocar um exemplo aqui, um outro exemplo. Então, se eu tenho aqui 2,25. Eu sei que é um número maior que 2 inteiros. Então, vai ser um número que está à direita do 2. Então, se ele está à direita do 2, vamos pensar no R$ 2, quem está à direita é maior. Então, 2,25 vai estar ali um pouquinho maior. Só que nesse caso, a gente tem não 2 décimos, a gente tem agora 25 centésimos. Nossa, Caio, agora você complicou. Então eu tenho 2 inteiros e 25 centésimos. Como é que eu represento? A gente vai fazer a reta, vou dar uma ampliada nela aqui, do 0 até o 1, exemplo, e vou dividir ela em quantas partes? 25 centésimos é o mesmo que a fração 25 sobre 100. Então, eu vou ter que dividir este pedaço aqui em 100 partes e pegar 25 dessas partes, para saber quanto que é 25 centésimos. Só que pelos conhecimentos de matemática que a gente já sabe, eu sei que uma fração eu posso simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, para deixar ela mais simples, porque ela representa a mesma coisa. Então, se eu dividir aqui por 5, eu vou ter 5 em cima e 20 embaixo, que eu ainda posso dividir em 5. Então, aqui eu tenho 1/4. Então, essa fração 1/4 é equivalente à fração 25 centésimos. Representa a mesma coisa. Você pegar 100 partes, uma coisa dividir em 100 partes, pegar 25 é o mesmo que você dividir em 20 e pegar 5, que é o mesmo que dividir em 4 e pegar 1. Então, nós temos a mesma representação. Então, olha como que fica simples. Eu não vou precisar dividir isso aqui, de 0 até 1, em 100 partes e pegar 25. Eu posso dividir em 4 partes e pegar uma. Então, se a gente dividir aqui no meio e dividir na metade de novo, a gente tem aqui, ó, 1/4. Aqui nós temos mais 1/4. Considere, viu, gente, esses pedacinhos iguais, é que eu estou fazendo aqui sem nenhuma ferramenta. E aqui também 1/4, que é o mesmo que 25 centésimos. Pensa em dinheiro, 25 centésimos é o mesmo que 25 centavos. Então, é a mesma coisa. Se eu pegar R$ 1 e dividir em 4 partes, cada partinha dá 25 centavos. Então, como é que a gente vai representar 25 centésimos? É esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu fazer de amarelo. É esse pedacinho aqui. Então, como que fica 2,25? Agora vamos fazer a reta aqui grandona. Onde que vai ficar o 2,25? Então, vamos partir do 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. 2,25 é 2 inteiros mais 25 décimos. Vamos escrever isso de outra maneira. Vamos escrever isso como 2 inteiros mais 1/4, que é o 25 centésimos, tá? Então, eu vou pegar aqui, 2 inteiros tem que ser deste 2 para cá, o tamanho deles. Então, eu preciso de 2 inteiros, eu posso contar aqui do 0 até o 2. Então, eu já tenho no mínimo até aqui. 2 unidades, né? Pode ser centímetros, metros, tanto faz. E aonde está o 25 centésimos? A gente pode remeter de novo aquela ideia de vir aqui do 0 a 1, dividir na metade, dividir em 4 partes, pegar esse pedacinho aqui e colocar aqui na frente. A gente pode fazer assim, pode fazer assim. Vamos fazer porque eu já fiz o primeiro ali. Então, ó, posso pegar esse pedacinho aqui e colocar ele aqui na frente. Então, na verdade, essa minha reta azul, ela pararia aqui, ó. 2 inteiros mais 0,25. Tá torto, deixa eu fazer retinho. Aí,
2,25. Ou, se você achar muito trabalho, pegar aquele tamanho do 0 a 1 e colocar aqui para frente, é mais fácil você pegar entre o 2 e o 3, que também você tem uma unidade, e dividir aqui em 4 partes, né? Então, olha que legal. Você vai dividir aqui na metade. Se eu dividir na metade 2 vezes, eu tenho 1/4. Então, esse pedacinho aqui é 1/4, que é o mesmo que 25 centésimos. E do 0 até o 2 já dá 2 inteiros. Então, a gente pode concluir que este pedaço do 0 até aqui vale 2,25. Então, este é o ponto que representa o número 2 inteiros e 25 centésimos. Tá joia? Olha que simples, né? É bem tranquilo a gente pensar dessa maneira aqui para eu achar números decimais. Tá? Então, pode acontecer casos onde eu tenha décimos, aí eu pego 1 centímetro e divido em 10 partes, como pode acontecer casos de centésimos, que eu pegar esse 1 centímetro e dividir em 100 partes. Mas aí já não é convencional, né? Por quê? Porque como é que o negócio já é pequeno, eu vou dividir em 100 partes, mas eu posso utilizar aqui a ideia de fração equivalente para resolver esse meu problema. Tá? Eu não vou fazer um exemplo de 3 casas, porque vai no mesmo padrão desse aqui dos centésimos, tá? E para a gente finalizar, uma curiosidade, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, do 2,1, esse vírgula 1 eu leio como 1/10, né? Que é essa fração aqui, 1/10. Então, olha lá que interessante. Quando eu faço assim, 1 inteiro, eu quero dividir em 10 partes. Eu não consigo dividir 1 inteiro em 10 partes. Mas se eu dividir esse 1 inteiro em 10 partinhas, cada pedacinho vai ser 1/10. Por isso que eu preciso pôr o 0 e a vírgula, porque o resultado meu aqui vai estar na casa dos décimos. Olha que legal. Então, R$1 dividido para 10, na verdade, a gente vai pensar o quê? R$1 eu não consigo dividir. Mas e se eu fizer 10 vezes 10 centavos? Ah, mas peraí, se eu for fazer 10 vezes alguma coisa, no meu resultado não vai dar 1 inteiro, vai dar 10 vezes menos. Então, nesse caso aqui, a gente tem o 0 e a vírgula, porque não dá nenhum inteiro. E nós temos aqui, na casa dos décimos, nós temos 10. Para finalizar mesmo, outra maneira de eu pensar aqui, vamos pensar em grana. R$1 divide para 10 pessoas? Não. Então não divide. Cada um ganha R$0. Vírgula, né? Porque o que vem antes da vírgula é a parte inteira. Cada um ganha R$0. R$0 que cada um ganhou vezes as 10 pessoas dá R$0. R$1 menos os R$0 que eu distribuí por elas, né? Nós temos aqui ainda R$1. Tá bom? Eu já vi aqui quantos inteiros eu tenho. Agora vamos ver quantos décimos tem. Quantos décimos tem dentro de 1? De 0 a 1, se eu dividir em 10 partes, uma unidade em 10 partes, cada pedacinho é 0,1. Ah, então, se eu dividir em 10 partes, eu vou ter 10 vezes 0,1. Então, 10 vezes 0,1 dividido para 10 pessoas, cada um vai ganhar 0,1. Que aqui eu consigo, 1 vezes 10, 10, menos 10, 0. Legal, né? Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esquece de fazer os exercícios, tá? Postar lá no aplicativo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo que a gente esclarece todas as dúvidas de vocês aí, tá bom? Então um beijo, fica com Deus e até a próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo aí com o pessoal do 6º ano e ativar as notificações e dar um like nesse vídeo, tá joia? Então um beijo, fica com Deus, um abraço e fui!